Olá, bem-vindos. Eu sou a Cláudia Lobato, à minha direita está a Simone Oliveira. Olá. E o Ricardo Pinha à minha esquerda. Olá. Estamos juntos para convosco partilhar este momento, que é o momento da apresentação do novo projeto de Geografia do 7º ano de Escolaridade da Arial Editores, o Check-in. Ora, certamente já me estão a perguntar porque é que se chama Check-in. Check-in porque o Check-in pretende que os alunos façam check-in nesta viagem e embarquem à procura, à descoberta de novos locais. Que locais? As nossas aprendizagens essenciais e, consequentemente, que adquiram memórias que se espera que sejam significativas, portanto, que adquiram uma aprendizagem significativa e de forma motivadora. Vamos conhecer então o check-in. Como é tradição nos manuais da Arial Editores, nós temos sempre o domínio do professor e o domínio do aluno. Neste momento, vamos então ver, eu não vou aprofundar estes elementos nesta fase, porque nós vamos fazer uma viagem por eles, portanto vamos aprofundar um bocadinho convosco todos estes elementos que constituem o check-in, mas dizer-vos que então temos o domínio do aluno, que é constituído, como é tradicionalmente, pelo manual do aluno, pela viagem pelos continentes, que é uma rúbrica que está inserida, está integrada no manual do aluno, no final, e pelo respectivo caderno de atividades. Para nós, professores, e em exclusivo, nós vamos ter um dossiê do professor, vamos ter uma rúbrica que é o voo direto, teremos outra que é a bagagem de cabine, que vamos conhecer, como eu vos disse, e teremos também, ao longo deste projeto, vamos ter a oportunidade de apresentar o voucher bioclimático e o ponto do cidadão. No dossiê do professor, no voo direto, ou até num dos elementos da bagagem de cabine, nós podemos ter todos os componentes em formato editável, como vamos ver. Ora, vamos continuar a nossa viagem e vamos entrar então no manual, na vertente do exclusivo do professor, portanto a nossa, onde vai haver informação, como vocês vão ver, exclusiva para nós, associada a uma iconografia, que vai ter uma função específica, e uma viagem pelos continentes. A tal viagem pelos continentes que eu falei há pouco, que está no manual do aluno, nós também a teremos, apesar de num formato um bocadinho diferente. Vamos então fazer check-in e juntos vamos embarcar, porque juntos vamos mais longe, para conhecer então o manual na versão do professor. Ora, como anteriormente, porque as aprendizagens essenciais não trouxeram alterações a esse nível, nós vamos continuar ao nível do 7º ano a ter dois temas, dois domínios, portanto a terra, estudos e representações e o meio natural. Estes dois temas, no nosso projeto, vão estar ou vão integrar rúbricas. E estas rúbricas são as que nos estão a surgir agora, portanto, os dois subtemas vão ter subtemas e estes subtemas vão ter todos eles estas rúbricas, com exceção da primeira, a minha viagem, que só nos vai surgir no início. Se repararem, associado a cada uma destas rúbricas, nós temos aqui uma iconografia que vai mostrando alguma iluminação, alguma luminosidade. Ora, o que é que se pretende com estes ícones? Pretende-se que o aluno saiba exatamente o momento da viagem onde está. Portanto, pretende-se que através dos símbolos, dos ícones, o aluno perceba o momento da aprendizagem, o momento da viagem no check-in onde está, de forma a orientar, a facilitar a sua aprendizagem, o seu estudo e o seu trabalho. Nós vamos conhecê-los em detalhe mais à frente, cada um deles, e vamos então continuar na nossa viagem, de forma segura, e vamos para esta primeira rúbrica, que, como estão a ver aqui em cima, prepara a minha viagem, portanto aquela rúbrica inicial que eu vos falei, que tem o respectivo ícone, que estará ativo, e o que estamos a ver aqui em dupla página refere-se a conteúdos que à partida o aluno deu no segundo ciclo, ao nível do 5º ano. Portanto, estamos a trabalhar ao nível de uma pré-avaliação de requisitos do aluno e também para ele próprio aferir se tem esses conhecimentos, considerando que ele os deu no respectivo ciclo de ensino. Ora, em destaque temos o nosso exclusivo do professor, portanto informação que só está visível para nós no nosso manual e que é uma informação, são propostas orientadoras que nós poderemos, como vamos ver, seguir ou não. Mas é através desta banda lateral que nós vamos poder articular dentro do próprio manual os vários conteúdos ou até articular os conteúdos que estão no manual com os respectivos periféricos, com os respectivos componentes que integram o projeto. Neste caso, estamos a ver as aprendizagens essenciais do 5º ano, importante para nós, para nos localizarmos também. E aqui, mais uma página referente a esta rúbrica e que, se tiverem com atenção, tem a ver, como identificamos bastante bem pela cartografia, com o meio natural. Portanto, e a partir daqui, nós já podemos fazer escala. Fazer escala permite-nos ir para outras páginas do manual, para outros conteúdos que podem estar dentro do mesmo subtema
ou em subtemas de outro tema até, como é este caso. Ora, então nós vamos tendo essas propostas de viagem, de navegação pelo manual, sempre no nosso exclusivo do professor, e agora vamos viajar até lá. Portanto, havia a indicação que se nós quiséssemos, podíamos já articular esta revisão de conteúdos com o programa propriamente de 7º ano, quando nós damos o relevo no meio natural. Nesta página nós já podemos salientar o título, portanto o que nós temos aqui são os títulos sempre em questão, de forma a que o aluno se questione e procure a resposta, não é? Que vá um bocadinho ao ensino pela aprendizagem numa perspectiva motivadora. Procuramos sempre que a informação necessária, essencial e que faz parte das aprendizagens esteja ou surja de forma apelativa e simples, para que o aluno possa compreender rapidamente, mas e sempre numa perspectiva muito de imagem, de caixas de texto, de objetivação da informação. Nesta página destacamos esta ilustração, portanto é uma ilustração científica que pretende também ser um recurso um bocadinho mais motivador para o ensino da descoberta e para o aluno. Ora, voltamos anteriormente à rúbrica onde estávamos para salientar o momento de avaliação. Portanto, aposta-se e o check-in aposta nisso, numa diversificação de momentos de avaliação e em tipologias diversificadas. O que estamos a ver aqui são um conjunto de questões de escolha múltipla, portanto, de elaboração rápida e de correção rápida, e que poderá ser feita quer ao nível do manual, quer, se nós quisermos, também ao nível do digital. Todas as nossas questões, todos os nossos exercícios vão ter no exclusivo do professor a proposta de solução, o qual vai também estar no dossiê do professor e vai estar no manual digital em formato interativo. Portanto, temos sempre a possibilidade de utilizar estes 3 recursos. E agora vou chamar o Ricardo para nos apresentar um bocadinho mais da nossa viagem. Prosseguimos então a nossa viagem e vamos agora analisar os separadores de tema. Temos 2 separadores de tema no nosso projeto, um relativo ao tema A, a Terra, Estudos e Representações, com os respectivos subtemas. Portanto, o subtema A1, Descrição da Paisagem, A2, Localização dos diferentes elementos da superfície terrestre e A3, Mapas como forma de representar a superfície terrestre. O segundo separador é relativo ao meio natural, com os respectivos subtemas Clima e Formações Vegetais e o subtema do relevo. Passamos então a uma nova rúbrica, que é a rúbrica Porta de Embarque. Consiste no início da unidade e em dupla página o aluno é motivado a aprender, portanto uma aprendizagem por descoberta. Esta dupla página é acompanhada por ilustrações, por textos e que está organizada de diversas formas. Portanto, no início há um conjunto de objetivos a que o aluno deve chegar no fim do estudo desta unidade, que correspondem às aprendizagens essenciais de uma forma simplificada. Temos também um mapa conceptual que no manual digital surge de forma interativa, que estipula os conteúdos essenciais que são abordados durante a unidade. E do lado direito, a banda lateral exclusiva do professor, onde são colocados recursos adicionais, nomeadamente o vídeo da porta de embarque, que ilustra toda a viagem que o aluno faria entre um local de partida em Portugal e o local de chegada, que é ilustrado, que é representado na porta de embarque. Neste caso, no subtema Descrição da Paisagem, essa porta de embarque retrata a localidade de Gaimán, na Patagónia, na América do Sul, e portanto o vídeo ilustra essa mesma viagem entre Lisboa, capital de Portugal, e Gaimán, na Patagónia. Viagem de Lisboa a Gaimán. Esta é a tua primeira grande viagem. Vais partir de Lisboa, capital de Portugal, e voarás com destino a Gaimán, uma pequena povoação no vale do rio Chubut, na Patagónia, na América do Sul. Vais descobrir paisagens únicas e fascinantes. Prepara-te para esta viagem, faz o teu check-in, embarca e aprende. Seguidamente passamos à rúbrica Embarque e Aprendo, onde são desenvolvidos os conteúdos. Temos aqui uma dupla página do manual. Aqui, por exemplo, um esquema conceptual relativo à imagem que está a ser destacada na página 14 e aqui a rúbrica dos conceitos que surgem nas AES e que são destacados com esta configuração. Novamente, na rúbrica do professor, no exclusivo do professor, na banda lateral, surgem as remissões para todas as componentes do projeto, neste caso para os PowerPoints e para os seus guiões de exploração.
Temos ao longo de todas as páginas do manual, da rúbrica Embarque e Aprende, temos diversos exercícios com diversas tipologias, neste caso, exercícios a que chamamos Vou Resolver. Todos estes exercícios têm as respectivas propostas de solução que se encontram em banda lateral no exclusivo do professor e também no dossiê do professor no final, num compêndio com todas as soluções do projeto. Estamos a ver neste momento um excerto exatamente desse compêndio. Seguidamente, temos as chamadas questões de aula, portanto uma rúbrica formada por 3 questões diferentes que partem da análise de figuras, de textos e de outros documentos geográficos e temos também a proposta de resolução de cada uma destas componentes. Nesta dupla página temos também o cuidado de mostrar imagens de forma objetiva, de forma clara e com tamanho suficientemente grande para permitir a sua análise por parte do aluno. E para além da imagem e da descrição da própria imagem no título, temos sempre a remissão para o país e continente onde se localiza. Novamente, no exclusivo do professor, temos aqui a possibilidade que é dada ao professor de poder fazer uma outra articulação dos conteúdos. Como disse a Cláudia, o nosso projeto funciona de forma articulada e de forma flexível e aqui o professor poderá explorar outros conteúdos com os alunos, nomeadamente uma notícia sobre a imagem 10, neste caso, sobre a construção da ponte que liga Macau a Hong Kong. Temos aqui outra rúbrica do nosso projeto, são as fichas TIG. As aprendizagens essenciais preconizam, portanto, a necessidade de o aluno utilizar as tecnologias de informação geográfica e aqui nós temos a primeira, relativa às paisagens terrestres. Estas fichas são constituídas por um guião inicial que orienta o aluno na sua aprendizagem e depois por um conjunto de questões a que o aluno terá de dar resposta no fim, portanto, das mesmas. Vou passar agora a palavra a Simone, que nos vai mostrar outra rúbrica do projeto que diz respeito às visitas de estudo. Bom, tal como o Ricardo nos acabou de dizer, temos aqui outra rúbrica do nosso projeto, neste caso os guiões de preparação de visitas de estudo, e temos aqui 2 propostas de visitas de estudo por tema, portanto uma proposta relativa à terra, estudos e representações e uma proposta relativa ao meio natural. Esta proposta integra um quadro resumo onde nós contextualizamos as aprendizagens essenciais, os conceitos, os recursos educativos que poderemos utilizar para a realização desta viagem e depois, seguindo a nossa ideia que acompanha todo o projeto, preparo a minha viagem, em que se espera que o aluno faça o trabalho de casa, um trabalho de investigação que prepare a visita de estudo que depois irá desenvolver. O embarque e aprende, um conjunto de questões que se pretende que o aluno responda durante a viagem, durante a visita de estudo. E no final, relembro a minha viagem. Este relembro a minha viagem supõe que no final da mesma o aluno possa transmitir e partilhar com a turma aquilo que aprendeu no decorrer desta saída de campo. Pode fazê-lo como o professor entender. Nós apontamos aqui 3 sugestões de apresentação, fazendo a ligação com os webinars que tivemos o prazer de apresentar com a Arial Editores. Portanto, o aluno pode então fazer o resumo da sua viagem através de um Story Maps, através de um Think Link ou através de uma apresentação utilizando o Google Earth. Por isso, partilhamos também convosco no dossiê do professor os tutoriais relativos a estes recursos que podem ser utilizados pelo aluno. Voltamos às páginas do manual, portanto, voltamos a ver alguns dos aspectos que já foram trabalhados anteriormente e remetemos para a banda lateral. Neste caso, na banda lateral, temos uma remissão para o Vamos Fazer Escala e aqui uma sugestão para viajar com a brochura de uma viagem pelos continentes. Nesta brochura nós encontramos cartografia de apoio, que trabalha os 2 grandes temas e que surge de forma de cartografia física e cartografia política, que pode ser então utilizada pelo aluno para motivar, para consolidar as suas aprendizagens, para aprofundar os seus conhecimentos. Para além disso, encontramos aqui a chamada bagagem de cabine, um conjunto de mapas. Neste caso temos aqui o mapa político de África, mapas políticos e mapas físicos que trabalham ao nível do continente. Voltamos às páginas do manual, referir também que há sempre remissão no texto para as figuras que são numeradas, portanto é importante que o aluno tenha conhecimento depois dessa remissão para que vá sendo feita a exploração atendendo ao número da figura.
E aqui na banda lateral, uma remissão para os PowerPoints que acompanham este projeto. Estes PowerPoints são então constituídos, como podemos ver aqui, por um guião de exploração. Portanto, o professor tem à disposição um guião que lhe permite ou lhe dá algumas sugestões de como explorar esses PowerPoints e no final de cada PowerPoint, por forma a que o aluno também consolide as suas aprendizagens e o professor possa fazer uma aferição do conhecimento que foi partilhado em sala de aula, ou porventura, tendo agora o ensino à distância sendo também uma realidade, se assim entender partilhar à distância, o aluno pode então aferir depois o resultado da sua aprendizagem através de um conjunto de exercícios. Encontramos também aqui a sugestão para a utilização de uma outra peça do manual, neste caso o ponto do cidadão. O ponto do cidadão é um conjunto de recursos de aprendizagens interativas, flexíveis, que são comuns a todos os projetos da Arial Editores, portanto, comuns a todas as disciplinas. Pretende-se que com este ponto do cidadão o aluno trabalhe também a cidadania, trabalhe também alguns elementos constantes da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e possa fazê-lo de uma forma ativa, trabalhando a sua cidadania ativa. Encontramos então, como podemos ver aqui, um conjunto de sugestões agregadas às diferentes disciplinas, trabalhando também a flexibilidade curricular. Voltamos às páginas do manual, podemos novamente olhar para as páginas do manual e ver que os conteúdos surgem muitas vezes surgem sempre como uma questão, portanto, que depois vai sendo desenvolvida nas páginas seguintes. Temos ali a azul destacado a pergunta que antecede todo depois a aprendizagem e aqui a remissão para outra peça deste projeto, que é o caderno de atividades. Surge-nos aqui a remissão para a quarta etapa. Isto porquê? Porque começamos por dizerem muito bem que todo o conceito do nosso check-in se baseia numa viagem e o caderno de atividades acompanha esse conceito que está dentro do manual e salta também para o caderno de atividades. Este caderno de atividades, ou o caderno de atividades, é constituído por 14 fichas, 12 trabalham as temáticas presentes nos dois grandes temas e 2 fichas globais. Cada ficha é uma etapa, portanto, nós estamos a falar de viagens, o aluno vai fazer estas etapas, vai trabalhá-las pelos diferentes continentes, trabalhamos neste caso 5 continentes, e como é que se constituem, como é que está trabalhada cada uma das etapas. No início encontramos então o preparo a minha viagem, em que há uma súmula, há um resumo daquilo que foi trabalhado dentro do manual e que é transposto para esta peça, agregado à respectiva página. Portanto, o aluno, se tiver dúvidas ao preparar-se para os exercícios, pode consultar as páginas. Depois embarca e aprende na respectiva etapa, poderá ter um texto, uma imagem que o motiva para as questões que seguem a seguir. As questões surgem de forma diversificada, portanto, a tipologia de questões é diferente, podemos ter questões mais diretas, questões de escolha múltipla, associação, portanto, pretende-se que o aluno trabalhe também nos seus conhecimentos e a resposta aos mesmos de forma diversificada. Também nesta peça encontramos agregado à mesma, no final, 2 destacáveis constituídos por mapas. Neste caso temos aqui o mapa político mundial. Chegamos ao final do A3, portanto, ao final de um subtema. No final, relembramos a viagem, portanto, esse relembrar a viagem é feito através de um mapa conceptual. Esse mapa conceptual, em papel, agrega, então, os diferentes conceitos presentes nas aprendizagens essenciais e as respectivas páginas que os trabalham. E depois surge também este esquema conceptual no manual interativo, em que o aluno, passo a passo, pode dar resposta às questões que são previamente colocadas. Portanto, temos aqui um exemplo desta apresentação no manual interativo, em que o aluno, passo a passo, vai encontrando a pergunta e depois a respectiva resposta. Voltamos às páginas do manual, desta vez para falar dos diferentes tipos de clima do mundo. Estamos então já no meio natural e deixo-vos com a Cláudia, que fará a exploração destas páginas nos minutos seguintes.
Ora, como a Simone acabou de referir, nós acabamos de entrar no meio natural, em particular num conteúdo que vamos abordar agora. Porquê? Porque ele sofreu uma alteração ao nível do 7º ano face àquilo que nós estávamos habituados a trabalhar. Como sabemos, o clima, com as aprendizagens essenciais, migrou para o 9º ano. Os alunos do 9º ano, neste momento, vão deixar de ter o conteúdo clima disponível nos manuais escolares, uma vez que ele saiu do 7º ano. Então, nós vamos começar a abordar este conteúdo no manual, fazendo apenas a remissão e a relação entre os grandes climas à superfície da Terra com a sua distribuição ao nível dos biomas, ou seja, a relação entre os biomas e os climas. Ora, isto coloca-nos então um problema que procuramos resolver através da integração de um voucher bioclimático, que eu já falei sobre ele há pouco, de uma forma muito sumária, e onde vamos trabalhar ao nível, mais uma vez, da banda lateral para chegarmos até ele, para fazermos essa articulação. Então, o que estamos a ver é um exemplo de uma página do voucher bioclimático, e se vocês repararem, numa página ele faz a remissão para a análise climática, foi aquela que saiu dos programas de 7º ano de escolaridade, de acordo com as aprendizagens essenciais, e depois para os biomas, para as formações vegetais que nós temos que trabalhar ao nível do 7º ano. Então aqui há uma dupla funcionalidade deste voucher bioclimático. Por um lado, fazer face à lacuna que os professores e os alunos do 9º ano vão ter, porque não têm o conteúdo clima com eles, portanto, e podem utilizar, em caso de adoção, este voucher bioclimático em todos os projetos Arial Editores, e temos uma outra rota, ir mais além através da análise para a respectiva rota em que estamos, das formações vegetais. Ora, temos cerca de 9 rotas, portanto, temos que explorar e fazer uma viagem através de vários destinos, sempre numa análise paralela entre o clima e as formações vegetais. Podemos também ir mais além, apesar das aprendizagens essenciais não o exigirem, e também pensarmos um bocadinho ao nível de Portugal e recordarmos o nosso território, quer em termos climáticos, quer em termos de formações vegetais. Portanto, tudo isto é possível no voucher bioclimático, sendo depois há sempre registros de viagem, que são questões muito objetivas para que o aluno afira o conhecimento que adquiriu nesta viagem, nestas rotas que acabou de executar. Ora, vamos continuando e estamos a ver aqui um mapa em dupla página, um mapa físico, portanto um mapa hipossométrico do relevo mundial, e sempre possível, e acho que já foi sendo visível ao longo desta nossa apresentação, desta nossa viagem, que nós trabalhamos em dupla página e também o procuramos fazer, quando é possível, na própria cartografia que utilizamos e que damos valor. O Ricardo falou há pouco na importância da imagem, portanto temos imagens objetivas, claras, para que o aluno possa descrever a paisagem, como aprendeu no início do primeiro subtema. Vamos continuar com a nossa viagem e, mais uma vez, a remissão para a nossa banda lateral, aquela que nos permite fazer articulação, aquela que nos permite flexibilizar a nossa aprendizagem e a nossa viagem. Portanto, estamos a ver aqui um conjunto de recursos que nós podemos utilizar, portanto, todos os conteúdos que nós temos, todos os momentos de aprendizagem que nós temos têm momentos paralelos, têm uma diversificação de momentos que nós podemos utilizar, inclusive em termos de avaliação ou de recursos paralelos. Voltámos a ver aqui uma viagem pelos continentes, portanto estávamos a trabalhar naquela página, portanto vamos remeter mais uma vez ao nível do Terra Estudos e Representações do TER, ao nível do mundo físico, para o mesmo continente, e como a Simone disse há pouco, nós estamos a trabalhar os 5 continentes nesta viagem. Podemos também aqui trazer os mapas para a sala de aula, em suporte físico, em cartão, que estão na bagagem de cabine, e aqui chegamos a um outro momento de aprendizagem, onde são 2 momentos de aprendizagem tutoriais. Portanto, temos aqui uma versão clássica de como construir o perfil topográfico de forma tradicional, o saber fazer, que continua a ser fundamental, e temos aqui já a articulação, se assim o quisermos, com as tecnologias de informação geográfica, Investigue, onde nós podemos também construir o nosso perfil topográfico através do Google Earth. Portanto, são tutoriais, portanto o aluno também é autónomo se quiser, e se nós quisermos que o aluno construa em casa, ele por si só também o consegue fazer, porque todo o exercício tem um tutorial para que depois o aluno consiga responder às questões e executar
a tarefa e responder às questões. Vamos avançar então, mais uma vez, o recurso ao nosso exclusivo do professor, à nossa informação, com documentos que nós podemos trabalhar de forma articulada com este momento de aprendizagem, e cá está o destaque para a construção do perfil topográfico, quer seja em modo tradicional, quer seja em modo digital, com recurso a uma ferramenta digital que nos é querida, como sabem, que é o Google Earth. E aqui, se repararem, nós temos uma remissão para o voo direto, portanto, para a ficha número 13, que é aquela que aborda esta questão. Ora, esta contingência pandémica que nós estamos a viver levou-nos a todos nós a ter que encontrar novas formas de trabalhar e novas formas de avaliar. Portanto, com mais ou menos resistência, todos nós tivemos que abraçar este desafio. Este voo direto são fichas de escolha múltipla, de elaboração rápida e de correção rápida que permitem vir fazer face a este desafio que nós temos pelas mãos, não é? E ter formas de avaliar neste contexto do ensino à distância e que podemos trazer também para dentro da sala de aula. Elas existem em formato de papel e existem também em formato digital, num total de 9 questões e, como eu vos disse, de correção rápida. E podem ter correção rápida através do próprio dossiê do professor, como vamos ver aqui. Portanto, nós temos aqui a grelha de correção destas fichas. Temos também uma régua de correção que nos permite aferir de imediato se o aluno acertou ou não nas questões com sobreposição sobre as respostas do aluno. E depois, em Quiz EV, portanto, automaticamente obtemos se as respostas do aluno estão certas ou erradas e temos o resultado rapidamente. Um bocadinho mais à frente, nós estamos a ver já uma página do relevo litoral e onde eu quero destacar a ilustração científica em dupla página. Portanto, nós vamos tendo também neste check-in ilustrações científicas que nos permitem visualizar e descrever a paisagem de uma forma um bocadinho diferente daquela que é tradicional. A par desta ilustração científica, acompanha diretamente a própria imagem e a definição de cada uma das formas de relevo litoral, sempre em dupla página. Se nós quisermos trabalhar ao nível do interativo, também o podemos fazer, porque no manual digital nós vamos ter essa possibilidade e ter aqui uma atividade interativa de exploração com os alunos, onde ao clicarmos em cada um destes ícones que estão aqui, vai-nos abrir uma janela com a própria informação relativa à imagem, podemos fazer a descrição da paisagem e ao relativo conceito. Como o Ricardo disse há pouco, todas as nossas imagens acabam por nos dar a localização e, em caso de dúvida, podemos sempre também viajar até a uma viagem pelos continentes ou ao mapa para que o aluno saiba localizar e encontrar a localização de algum território que ele desconheça. Ora, vamos continuar a nossa viagem e estamos agora num Portugal, um território em destaque, que é mais uma rúbrica que nós temos e que ainda não tínhamos falado sobre ela. Ora, esta rúbrica é uma rúbrica que vai mais além, portanto sai das aprendizagens essenciais, nós também o podemos fazer, e que nos permite trabalhar todo este conteúdo, todo este momento ao nível de Portugal e recordar um bocadinho o que é que se passa em termos de relevo litoral, em termos de tipo de costa, no nosso território, sempre com o elo para os arquipélagos. Portanto, e é o que temos aqui deste lado, desta dupla página. Mais uma vez, o vou resolver, também já foi falado aqui, sempre com questões muito objetivas e focadas no momento específico da aprendizagem que nós estamos a ter. Portanto, são sempre um conjunto de 3, 4 questões que vão surgindo sempre nesta posição da página. Ora, mais um exemplo de Portugal, um território em destaque, sempre alusivo à imagem, sempre com representação cartográfica que nos permita fazer a análise de uma forma consistente, a remissão para propostas de solução e para propostas de articulação, como já temos vindo a falar, e agora vou chamar a Simone porque no nosso exclusivo do professor há a indicação que, se quisermos, podemos levar o aluno a desenvolver a ficha formativa relativa a este conteúdo. Bom, como a Cláudia acabou de dizer, são vários os instrumentos que nos permitem avaliar o aluno ao longo desta viagem. Neste caso, temos as fichas formativas, portanto, com diferentes graus de dificuldade, um total de 10 fichas formativas, as fichas A e as fichas B, que permitem também diferenciar os momentos de aprendizagem em que os alunos se encontram.
ao aplicá-las, obviamente que temos em conta sempre o grau de dificuldade. Estas fichas, tal como todos os exercícios que constituem o projeto, pautam-se pela diversidade, portanto temos uma diversidade de exercícios e também referir, e já o dissemos, que todas elas são editáveis, o que nos permite fazer diferentes combinações com outros elementos do projeto. O professor pode aproveitar, por exemplo, uma parte da ficha formativa, juntar, por exemplo, outro tipo de exercícios que retire de um outro recurso. O facto de ser editável permite ao professor também essa autonomia e permite valorizar e construir o seu recurso de avaliação, como bem entender, atendendo aos alunos e ao grupo turma. Obviamente que também as fichas formativas estão associadas à respectiva proposta de solução, também ela em formato editável. Continuamos a nossa viagem pelo manual, neste caso para uma escala, neste caso um estudo de caso. As aprendizagens essenciais fazem a apologia de uma análise mais local, neste caso de Portugal continental, porque resolvemos incluir e destacar Portugal continental. Os estudos de caso que vamos encontrando ao longo do manual fazem, obviamente, essa abordagem local de um diferente território. Aqui temos o Portugal continental, a parte sul, e um exercício que nos permite ter uma visão integradora desde o Barlavento até ao Sotavento, o Algarvio, em que o aluno pode mobilizar o seu conhecimento de uma forma mais particular. Associado, obviamente, à cartografia, aos textos e às imagens, encontramos um conjunto de exercícios e aqui também a remissão para o Sou Cidadão, esta rúbrica que surge em todos os estudos de caso e que permite também trabalhar a cidadania e o desenvolvimento, fazendo com o aluno uma viagem também à cidadania ativa, relacionando-a com o estudo de caso que está a trabalhar. Portanto, o estudo de caso, neste caso, começa com um texto e com a cartografia com mapa hipersométrico e com o destaque para o Algarve. Chegamos ao desembarco e aplico, estamos a chegar ao final desta nossa viagem, neste caso no B2. Se repararem, ao longo da apresentação do manual, os ícones foram sendo ativos à medida que chegamos a uma determinada fase da nossa viagem e aqui para avaliar aquilo que o aluno aprendeu nesta viagem. Portanto, temos aqui os exercícios que também podem ser resolvidos através do interativo ou através da exploração das páginas do manual. Dando resposta ao início desta nossa viagem, em que elencávamos as aprendizagens essenciais de uma forma mais simples, em que o aluno iria, ao longo das páginas seguintes, desenvolver o seu conhecimento, aqui o próprio aluno faz uma autoaferição, uma autoavaliação daquilo que foi aprendendo em todas as páginas que precederam este desembarque e aprendo. Vemos então os objetivos, neste caso com a remissão para as respectivas páginas, e o aluno pode ele próprio fazer aqui a sua autoavaliação e colocar então aqui um cheque na sua lista de objetivos, como aqueles que já estão concretizáveis concretizados ou aqueles em que alguma dúvida ainda lhe surge, e a remissão para as respectivas páginas para que as possa resolver. Aqui as soluções, portanto as propostas de solução agregadas a todos os exercícios que encontramos nesta ficha que surge com a tipologia do desembarco e aplico. Fazemos aqui também a ponte com outro recurso do projeto que o Ricardo irá apresentar e que são os testes. O nosso projeto conta com um total de 5 testes de avaliação nas respectivas versões A e B. O que as distingue é então o grau de dificuldade. A versão A tem um grau de dificuldade maior, a versão B tem um grau de dificuldade menor, mais apta, mais vocacionada para os alunos que revelam maiores dificuldades de aprendizagem. Foi nossa intenção, como foi dito pelas minhas colegas, diversificar ao máximo a tipologia de questões. Portanto, nos testes nós temos itens de escolha múltipla, itens de associação de correspondência, de completamento, de verdadeiro e falso, itens de resposta restrita, de resposta extensa, em que o aluno terá de ir mais além na elaboração do seu raciocínio, por exemplo, etc. Para além do teste propriamente dito, cada um dos testes tem a respectiva matriz, em que constam as aprendizagens essenciais que são objeto de avaliação no teste, os conceitos em análise, a estrutura do teste, com as tipologias de questões que acabei de referir, os itens de cada teste, portanto as questões que constam do teste, e a possibilidade do professor associar a cada uma destas questões o respectivo domínio de aprendizagem.
Na geografia, no 7º ano, nós sabemos que há 3 domínios de aprendizagem. O domínio 1, localizar e compreender os lugares e regiões. O domínio 2, problematizar e debater as interrelações entre espaços geográficos. E o domínio 3, comunicar e participar. Obviamente que esta associação das questões aos domínios é um bocado subjetiva e, portanto, nós damos a hipótese ao professor de fazer a associação que bem entender. Para além disso, temos também a grelha de correção de cada teste, para os 5 testes, onde o professor poderá fazer essa mesma associação ao respectivo domínio e, portanto, fazer a tal avaliação por domínio que as aprendizagens essenciais preconizam. Aqui está a versão B, notamos que as imagens são idênticas às da versão A, no entanto, a tipologia das questões aponta para questões de resposta mais fechada e, por exemplo, no caso de questões de resposta restrita, é dada ao aluno a chave para ele poder utilizar os conceitos da mesma. Novamente, a grelha de correção e a correção do teste surge, portanto, no final do dossiê do professor, em que há um compêndio de todas as soluções do projeto. Vou passar agora a palavra à Cláudia, que irá mostrar a rúbrica, uma das rúbricas finais, o desembarque e aplico global. Ora, e como o Ricardo disse muito bem, chegamos à rúbrica final do nosso projeto na vertente manual. Ora, e o que temos aqui é um desembarque e aplico global, lá está o ícone ativo e é global. Se é global, significa que o que vamos ter é um conjunto de questões que nos vão viajar pelo Terra, Estudos e Representações e pelo meio natural. Ou seja, é uma ficha global que pode ser também um teste de avaliação se nós assim o entendermos. Já aqui foi focado, e o Ricardo acabou agora mesmo de o dizer, temos uma diversidade de tipologia de questões, o objetivo é esse mesmo, e também temos a tal diversidade de instrumentos de avaliação que podem ser utilizados nas suas vertentes várias ao nível das modalidades. Apesar de ser uma ficha, ela pode virar um teste, uma questão de aula ou um conjunto de questões de aula podem virar um teste, uma ficha do voo direto pode virar um teste de avaliação também. Ora, mais uma vez, as soluções estão sempre no manual, estão no dossiê do professor e estão no manual interativo também. E por fim, vocês conheceram ao longo da nossa viagem vários ícones, não é? Sempre que nós falámos em articulações no exclusivo do professor, iam-nos aparecer os ícones. São eles que nos fazem a ponte para os recursos alternativos e para o manual digital. Por exemplo, nós estamos aqui a ver atividades interativas, nós corremos algumas, as apresentações em PowerPoint, os exercícios interativos, os vídeos, portanto, todos estes ícones que aqui estão na nossa banda lateral e permitem-nos a nós fazer o ponto da situação, do momento em que estamos e com os instrumentos que vamos utilizar. E chegamos ao fim desta nossa viagem. Esperemos que tenham gostado de ter feito check-in connosco e esperemos também encontrar-vos numa viagem próximo de nós, muito em breve. Em meu nome, em nosso nome, em nome da Arial Editores, muito obrigada e até já. Muito obrigada.